Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, queremos te louvar, Senhor, por essa noite. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Pai, nós queremos nos entregar em adoração e em gratidão, Senhor. Queremos te louvar pela vida do nosso pastor Cláudio, que está aniversariando hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, que o Senhor o trouxe até aqui. E nós sabemos, nós cremos na Tua palavra e sabemos que o Senhor é fiel para terminar a boa obra que o Senhor iniciou na vida dele. Que nessa nova estação, nesse novo tempo que se inicia, o Senhor possa estar derramando a Sua graça sem medidas, para que ele flua no nível de sabedoria maior, no nível de unção maior, no nível de autoridade maior. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, pelo ensino da Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo testificando ao nosso coração de toda a palavra que procede do Senhor. Que os meus irmãos estejam atentos, com corações abertos e receptíveis para compreender a palavra que procede da Tua boca, da qual nós nos alimentamos todos os dias para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, amados. Aleluia. Agora sim, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Você está feliz pela vida do pastor Cláudio? Você é grato a Deus pela vida do seu pastor? Ele disse que ele é grato. Né, pastor? O pastor está fazendo quantos anos, pastor? Não é da conta de ninguém. 53 anos. Amém, irmãos? Esses cabelos brancos revelam a experiência do Senhor aí. Deus o trouxe até aqui, pastor, e vai terminar a boa obra que ele começou. Amém? Nós vamos ser participantes disso também, amém? Amém? Sabe, irmãos, ter um pastor é uma bênção. Diga assim, ter um pastor é uma bênção. Sabe, irmãos, é o pastor que vai na tua casa na hora que o bicho pega. É o pastor que vai ser o braço de Deus na hora do luto, na hora da pressão, na hora do acocho. Deus quer usar a vida do nosso pastor para nos abençoar. Amém, pastor? Deus quer usar a vida do Senhor para nos abençoar. E Deus quer usar a nossa vida para abençoar a vida do Senhor. Então, irmãos, se preparem, porque Deus quer usar a tua vida para abençoar a vida do nosso pastor. Amém? Vamos estudar a palavra do Senhor? Sim ou não? Então vamos fazer o seguinte, vocês podem se achegar às primeiras posições, às primeiras colocações aqui. Sabe que se você se sentar numa primeira fileira dessa daqui, não vai cair um raio na sua cabeça? Amém? Quem são os corajosos que vão sentar aqui na frente hoje? Sabe por quê, irmãos? É sério, porque senão você vai dormir. Se você não ficar aqui olhando para a minha cara assim de perto, você vai dormir. E seria bom que você não dormisse. Amém? Porque hoje nós vamos entrar no Novo Testamento.
Hoje nós vamos estudar as palavras do Senhor Jesus, né? A gente viu todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Hoje é o quinto dia de estudo, e hoje nós vamos finalmente começar a estudar o Novo Testamento. Você vai abrir a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos fazer uma breve recapitulação. Amém? Todo mundo preparado para a gente recapitular? Porque talvez tenha alguém aqui nessa noite que não sabe o que é que a gente está estudando. Talvez, vai que tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez no estudo. Mas os outros que já estão ligados no que a gente está estudando, vai poder responder a pergunta que eu vou fazer. O que nós estamos estudando? Dízimos e ofertas. Amém? Mas, na verdade, nós estamos estudando sobre dar ao Senhor. Não só dízimos e ofertas. Amém? Então, nós começamos estudando o livro de Gênesis, fomos para Êxodo e fomos avançando no Pentateuco. Depois, tivemos um dia de estudo do livro de Provérbios e também do livro de Malaquias. O que é que nós podemos dar a Deus que antes Ele não tenha nos dado? O que é que nós podemos dar a Deus que antes Ele não tenha nos dado? Vamos lá? Vamos começar então? O que nós podemos dar a Deus de novidade que antes Ele não tenha nos dado? Que antes Ele não tenha construído? Que antes Ele não tenha feito? Será que nós podemos inovar e dar a Deus algo inédito, assim, que nunca ninguém deu? Será que nós podemos dar? Não, porque da mão dele nós damos. Todo ouro, toda prata é de Deus. Toda vida pertence a Deus, que é o autor da vida. Então, no Antigo Testamento, a gente viu as questões de sacrifícios, nós vimos que existem ofertas, e existem sacrifícios, e existe dentro dos sacrifícios uma categoria de sacrifícios que se chama holocausto. Amém? Mas tudo isso pertence a Deus. E nós vimos que quando Deus, Ele vem instituir a lei, Ele, na verdade, Ele está fazendo o quê? Ele está reeducando o povo de Israel, que tinha perdido a voluntariedade que os patriarcas tinham transmitido aos seus filhos, aquela família. E quando Israel se torna uma grande nação no Egito, e começam a absorver a cultura egípcia e a religião egípcia, eles perdem essa identidade que os patriarcas passaram através de Abraão, de Isaac e Jacó. Amém? Então Deus, que nunca tinha pedido nada ao homem, e o homem que sempre tinha dado a Deus voluntariamente, dado porque quis, então Deus vai, através da lei, reeducar o povo. Através do mandamento, reeducar ao povo, ensinar ao povo que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas os homens, duros de coração, teimaram a aprender isso com Deus. Amém? E nós vimos que
Deus, ele pede o dízimo, e quando ele ordena que o povo dê dízimo a ele, ele diz logo, porque o dízimo pertence a mim. Mas ninguém ia subir no céu para chegar lá, bater na porta do céu e dizer, toma, Senhor, o meu dízimo. Então, como é que se entregava o dízimo? A tribo de Levi. Para que essa tribo pudesse se sustentar, e também para socorrer quem? Os órfãos, as viúvas e os estrangeiros que estivessem na terra de Israel. Então, o dízimo que Deus pede e ele informa que pertence a ele, na verdade, Deus não vai usar o dízimo. Deus nunca usou o dízimo. Deus ensina ao povo a que o povo dele cuide de todos. A tribo de Levi cuidava de toda a Israel, todo o povo de Israel, ministrando diante do Senhor. Todo o povo sustentava uma família inteira que não tinha onde plantar e colher, porque Deus não deixou terra para aquele povo. Você está entendendo? Se o povo não desse o dízimo, o que acontecia com a tribo de Levi? Iria passar necessidade, e a tribo de Levi ia ter que abandonar o serviço do templo para arrumar um trabalho, para plantar, para poder colher, para criar animais, para poder se sustentar. E o serviço do templo ia ficar como? Abandonado. E foi justamente isso que aconteceu. Tinha imposto em Israel? No começo, não. Tinha o quê? O dízimo. E se fazia a assistência social através de quê? De imposto? Não, de dízimo. E quando o povo pede imposto, o que é que Deus ensina? O povo pede um rei. O povo pede um rei a Deus e Deus informa, rapaz, tu tem certeza que tu estás querendo um rei? Se vier um rei, ele vai criar imposto. E o povo diz, não, a gente quer mesmo é um rei. E o rei vem e imposto. E quando se cria o templo, o que é que o rei Salomão cria? Imposto do templo. Para que é que servia o imposto? Para a guerra e para a manutenção da corte. Antes de Saul, o povo de Israel guerreava? Sim ou não? Precisava de imposto? Alguma vez o Senhor dos Exércitos perdeu uma batalha por falta de imposto? Mas a partir do rei veio o imposto. E quando veio o exílio? Quando o povo foi levado cativo à Babilônia e na Pérsia, o que é que Nabucodonosor tinha? Imposto, taxa. E depois na Pérsia a mesma coisa. E Roma aliviou, disse assim, não, agora a gente vai. Tinha imposto sim ou não? E o povo reclamando, porque era muito pesado. Como é que eu vou dar o dízimo? Porque é muito pesado, é muito imposto. Parece algo contemporâneo a gente. Você trabalha 6 meses do ano para pagar impostos. Aqui no Brasil. Quem gosta de imposto? E quando chega o livro de Malaquias, que foi a última parte do estudo que a gente abordou,
Deus vem com aquela lapada: roubará o homem a Deus. E a gente viu que o povo sobrecarregado tinha que dar imposto, tinha que dar o dízimo, tinha todas as ofertas. E a gente viu que os sacrifícios eram feitos de uma fonte de renda e alimentação do povo. Está todo mundo entendendo, irmãos? Eu falei que se você não prestar atenção, você vai dormir. Então, você tem poucas opções. Ou você dorme, ou você presta atenção para não dormir. Então, quando Deus dizia: olha, eu tenho que pegar o melhor animal, purinho, limpinho, o mais forte, o mais bonito, e sacrificar. Por quê? Porque você pecou. Deus estava ensinando: olha, o preço do pecado é muito alto. Peque não. Mas o povo, um coração duro, e, de certa forma, irmãos, todos nós somos herdeiros da queda de Adão. Então, a gente acaba pagando um preço muito alto. Mas aí vem Jesus, e Jesus ele vem mostrar e vem deixar mais claro algumas coisas que Deus ensinou no Antigo Testamento e que o povo duro de coração não conseguia compreender. E a gente vai abrir Mateus capítulo 5, inicia a grande exposição da doutrina de Cristo, chamado o Sermão da Montanha. Nesse sermão, todo o fundamento da doutrina de Cristo, ele é colocado nesse sermão. Amém, irmãos? Então você, fica aí uma dica: estuda o Sermão da Montanha. Porque Cristo, ele ensina o básico da fé cristã nesse sermão. Amém? Tem as bem-aventuranças. Depois vai falar de ser sal e terra, sal e luz, sal e luz. E aí no versículo 23 a gente vai começar a nossa leitura. Amém? Capítulo 5, versículo 23 diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembres, e ali te lembrares, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, primeiro ponto, irmãos. Jesus, ele diz aqui no finzinho do versículo 23, que se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, não é que você tem alguma coisa contra alguém, que alguém tem alguma coisa contra ti, que isso deve ser um motivo de deixar a oferta. E quem veio aqui nos últimos estudos, a gente viu uma passagem no Antigo Testamento, na lei, que Deus ele qualifica o que está apto para ser ofertado e o que está inapto para ser ofertado. Então Deus ele vai dizendo: olha, isso presta, isso não presta para a oferta. E uma das coisas muito interessantes que a gente até abordou aqui, de algo que tornava, mesmo que fosse uma oferta voluntária, inapta para ser entregue a Deus, era a origem daquilo que seria ofertado. E que bens de origem contaminada não deveriam ser ofertados ao Senhor, porque ele rejeitaria a oferta. E aqui Jesus vai
trazer de volta, mas dentro de um exemplo, dentro de um contexto, ele vai trazer de volta esse princípio. Tem oferta que Deus vai rejeitar. Tem oferta que é melhor você parar e antes de ofertar, você consertar algumas coisas. Porque se a origem da oferta for contaminada, for impura, se eu peguei, me apropriei, se eu roubei algo de alguém e eu vou ofertar isso ao Senhor, isso é maldição, isso é abominação diante de Deus. Amém, irmãos? Diga assim, amém. Nem toda oferta Deus vai aceitar. Porque a origem é contaminada. E Deus está falando aqui, Jesus está ensinando uma coisa, que o nosso coração contamina a oferta. Talvez o povo do Antigo Testamento tenha até compreendido que o bem físico que era ofertado a Deus, se aquele bem físico fosse impuro de origem, ele não deveria ofertar a Deus. Mas Jesus, ele vem esclarecer uma questão que talvez o povo do Antigo Testamento não tenha entendido. Que não é apenas a origem física, mas, sobretudo, a origem verdadeira da oferta. A tua oferta e a minha oferta não é o bem físico, não é o papel, moeda, não é um número digital que representa um valor, uma quantia, um dinheiro. A nossa oferta é uma atitude de coração. E que se no momento em que eu vou trazer ao altar a minha oferta, eu me lembrar que tem alguém magoado comigo, e eu não tiver no meu coração a intenção de me reconciliar com meu irmão, isso contamina a minha oferta. É melhor eu não dar. Porque Deus vai rejeitar a minha oferta. Deus não quer o dinheiro. Deus não quer receber um carro. Deus não quer receber R$100. Deus quer receber uma atitude de louvor. Então não é se eu cometi algo contra o pastor, mas mesmo se o pastor tiver algo contra mim, o meu coração, a oferta que eu tenho que dar para Deus, olhe o que Jesus está ensinando, a oferta que nós vamos dar para Deus, é eu buscar o outro. Diga assim, eu devo buscar o próximo. Então eu te pergunto duas coisas. Ou na verdade não vou te perguntar, eu vou te mostrar duas coisas. Com dois versículos que a gente leu. Versículo 23 e versículo 24. A primeira coisa é que Deus se importa com o coração do ofertante. E para Deus receber a oferta, e oferta, leia-se, tudo que a gente entrega a Deus, para Deus receber a oferta, Deus olha primeiro o coração do ofertante. E Ele vai olhar se o coração do ofertante está se importando com o coração do próximo. Se o meu coração, se o seu coração não se importar com o próximo, Deus não tem o nosso coração. Se eu apertar, dá para ministrar uma noite todinha sobre isso daí. Porque isso vai acabar, sabe o que? Em evangelismo. Deus fala, antes de dar a tua oferta, antes de expressar o teu louvor para comigo, vai reconciliar-se. E nós somos feitos ministros de quê? Da reconciliação.
Quer expressar o teu louvor para mim? Vai e se reconcilia. Busca o próximo. Dá ao próximo. A gente está às vésperas de uma ação social aqui na igreja. Nós estamos fazendo isso uma vez por ano. Amém? Essa, na verdade, é a terceira vez que nós fazemos uma ação social aqui na igreja. Nós devemos fazer isso 365 vezes por ano. O ministro de louvor quer dar alguma coisa a Deus, ministre para o próximo. Busque o próximo. E uma coisa eu digo, se o povo do Antigo Testamento não compreendeu direito, os apóstolos compreenderam bem. Quando a gente for ler o livro de Atos, a gente vai ver que os apóstolos compreenderam bem o que o Senhor ensinou. Amém? Então a gente leu aqui versículo 23, versículo 24, Mateus capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. A gente vai ler agora o capítulo 6. Amém? Versículo 2. Diz assim, capítulo 6, versículo 2, o Senhor Jesus ensinando, ele diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Glória a Deus. Palavras do Senhor. Irmãos, isso é bonito demais, irmãos. Isso não é só bonito, isso é divino. Deus encarnado, Jesus, ele diz assim, olha, não seja hipócrita diante de Deus. Porque tem um versículo em Provérbios que a gente leu no outro dia, que diz que aquele que dá ao pobre, ele faz o que na verdade? Ele empresta a Deus. E também tem um outro versículo que diz que Deus é bom de paga. Não é verdade? Que Deus é justo retribuidor. A ninguém fica devendo coisa alguma, e nós também não devemos ficar devendo coisa alguma a ninguém. Não seja veaco, em nome de Jesus. A não ser o amor. O amor a gente tem que ficar sempre em débito uns com os outros. Amém? Mas aqui Jesus diz assim, olha, não seja hipócrita. Não faça isso para aparecer. Se alguém vai dar uma oferta, uma esmola, se alguém vai obedecer a Deus, visando uma recompensa que não vem de Deus, Jesus chama isso de hipocrisia. Porque quem mandou ajudar o pobre? Deus. Quem manda ser generoso? Deus. Se alguém vai obedecer a Deus, ajudando o pobre e sendo generoso, mas não faz isso para ser galardoado por Deus, é hipócrita. Aleluia. Irmão, isso é o evangelho de verdade. Isso sim é evangelho. Irmãos, nisso daí não tem palavra de homem, não tem autoajuda, não tem nada. Isso é Jesus falando. Vai dar mas dar uma esmola não é uma coisa boa, se você fizer para ser reconhecido por Deus, então faça em secreto.
Não chame a atenção. Você vê como eu oferto mesmo e bote lá que foi o irmão fulano de tal que deu. Jesus diz: aquele que faz isso para ser visto pelos homens, pode olhar na sua Bíblia aí que está assim, para, questão de finalidade. Qual a finalidade daquela pessoa? Ser reconhecido pelos homens. Capítulo 6, versículo 2. Depois que ele fala nas sinagogas e nas ruas, ele diz: para serem glorificados pelos homens. A finalidade de alguns é ser glorificado pelos homens. Preste atenção, irmãos, isso é o evangelho do Senhor Jesus. Tem gente que dá para fazer o seu nome grande. Te prepara que daqui a uns 2 ou 3 meses, a gente vai ver assim, ó, de gente dando. Para quê? Para fazer o seu nome grande. Para parecer que foi fulano de tal, número tal, que deu. Foi fulano de tal, número tal, que ajudou. Diante de Deus isso é hipocrisia. E Deus ainda responde. Deus diz: em verdade vos afirmo. Verdadeiramente. Vê aí se na tua Bíblia tem verdadeiramente. Em verdade, vos digo que eles talvez recebam a recompensa. Eles já receberam a recompensa. E qual foi a recompensa? Ser visto. Quer aparecer? Quando eu era criança, os adultos falavam assim: quer aparecer? Bota um negócio na cabeça. Jesus está falando: quer aparecer? Você vai aparecer. Mas de Deus tu não vai receber recompensa nenhuma. E aí volta aquela pergunta que tanto faço: por que é que a gente faz o que a gente faz? Por que é que eu dou uma esmola? Se a gente lembrar do versículo 23 e do versículo 24 que a gente estudou, a gente sabe que, primeiro, a minha motivação tem que ser Deus. E segundo, socorrer o próximo. Você já ouviu em algum lugar alguém dizer assim: amai a Deus em primeiro lugar e ao próximo como eu vos amei? Você já viu isso em algum lugar? Parece familiar isso para você? Para ofertar é a mesma coisa. Oferte por amor a Deus em primeiro lugar e por amor ao próximo em segundo lugar. E nisso se resume todo o ensinamento de Deus sobre dar alguma coisa a Ele. Sabe, irmãos? Jesus não está brincando, não. Nós lemos versículo 2, e olha o versículo 3, vamos reler. Diz assim: tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. O que isso quer dizer? Está claro, Jesus não está falando algo claro. Quando você der uma esmola, ignore a tua mão direita, o que a outra fez. Você já parou para perguntar o que isso quer dizer? É para não ver, poxa, é a mesma pessoa. A mesma pessoa que tem a mão direita tem a mão esquerda. Não é uma questão de saber.
mas é uma questão de barganhar. Jesus está ensinando sobre barganha. Porque o versículo 3 é sucedido pelo versículo 4. Que diz assim: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ignorar o que uma mão faz para outra é não esperar ser recompensado por ninguém, nem mesmo por você. Olha, a recompensa, ele diz, olha, não faça para ser visto pelos outros, mas também não faça para ser visto por você. A gente não dá esmola, a gente não ajuda o outro para nos sentirmos melhor, irmãos. Se for egoísta, você já recebeu a recompensa. Se você for dar esperando receber, você já caiu em egoísmo de novo. Não se barganha dando nada a Deus, irmãos. O que é barganhar? Todo mundo ganha dinheiro aqui, ganha. Todo mundo, né? Até o pequenininho ali, às vezes ganha. Até sobra uns trocados ainda. Então isso importa para você. Um dia vai chegar dinheiro na tua mão. E, quer a novidade, um dia também vai sair dinheiro da tua mão. Os dois processos podem ser complicados. A gente pode pecar na hora que o dinheiro chega, e a gente pode pecar na hora que o dinheiro sai. Se a gente peca na hora que o dinheiro chega, querendo reter mais do que o convém. E o mesmo provérbio que diz que aquele que retém mais que convém é pura perda, ele também fala que aquele que coloca à disposição os recursos, Deus vai dar mais e mais. Por quê? Porque nós estamos aqui para servir uns aos outros. Como é que Deus quer ser amado acima de todas as coisas? Quando você e eu, a gente diminui para que o outro apareça. É assim que Deus é amado. Porque Deus fala, Jesus fala, ensina sobre o amor uns aos outros, e o apóstolo João ele vai dizer a mesma coisa. Se eu não consigo amar quem eu estou vendo, se eu não consigo expressar amor a quem eu estou vendo, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? Não tem como, irmãos. Você olhar para o lado, ver uma pessoa passando necessidade, e você dizer, eu amo a Deus, e deixar a pessoa se lascando. Não se ama a Deus assim. Não se ama a Deus virando as costas para quem Ele tanto ama. Não tem como. Vai dar esmola, que uma mão ignore o que a outra fez. Não faz isso, dizendo, ó, Senhor, eu dei, mas agora eu quero receber. Não se faz isso com Deus, irmãos. Deus já nos dá todo dia. Como é que eu vou ousar dar o meu dízimo esperando que Deus me dê a 30, a 60, a 90 e a 100? Não, irmãos. Eu dou o meu dízimo porque eu amo a Deus e eu voluntariamente dou o dízimo. Se alguém perguntar, é obrigado a dar o dízimo? Diga não, irmão. Pode ter convicção em responder, não é obrigado a dar dízimo. Deus não recebe dízimo de quem dá dízimo obrigado. Deus recebe dízimo
daquele que voluntariamente decide entregar o dízimo a Ele, porque reconhece Ele em todos os seus caminhos. Desse, Deus recebe. Não se assusta. Desse, Deus recebe, irmãos. Se eu assaltar um banco e dar o dízimo do assalto de banco, Deus vai receber esse dízimo? Dinheiro sujo? Não, não recebe. Você concorda comigo? Deus não vai receber isso daí? Por quê? Porque a origem é contaminada. Aquele que dá por constrangimento, Deus também não recebe. Não recebe. Vai fazer outra coisa com esse dinheiro. Mas é isso que Jesus ensina? Jesus ensina o contrário. Jesus diz: resolve o teu coração primeiro, depois tu dá. Deixa a tua oferta diante do altar. Olha o que Jesus ensinou. Deixa a tua oferta diante do altar. Resolve a tua bronca. E depois tu volta e oferta ao Senhor. Ah, mas Jesus está falando de ter um problema com o irmão. Jesus está dando um exemplo, rapaz. Isso aqui não está restrito exclusivamente com o irmão, não. Porque se for assim, o cara vai dizer: eu estou com um problema com minha mulher, mas Jesus fala do irmão. Pelo amor de Deus. Ele está falando de coisas que contaminam o coração. Sabe, se tiver uma igreja que pede, é constrangimento atrás de constrangimento, Deus não está envolvido nisso não, irmãos. E a gente ainda vai falar, Paulo ainda vai chegar na história ainda. Mas Jesus já estava ensinando. O teu coração é o que importa. Nesse mesmo sermão da montanha, Jesus vai falar de que onde está o seu, está também o seu coração, irmãos. No mesmo sermão. Deus recebe primeiro o quê? Vamos lembrar de Abel. Estou fazendo citação ao que a gente estudou no primeiro estudo. O que é que Deus recebe primeiro? E o que é que Deus rejeita primeiro? Deus se agradou do ofertante e da sua oferta, e rejeitou o ofertante e a sua oferta. Deus recebe primeiro o ofertante. Se agradou, pois, o Senhor de Abel e da sua oferta. Rejeitou, pois, o Senhor a Caim e a sua oferta. E para Caim ele disse: é certo, Caim, que se você proceder, está falando de quem? De Caim. Não está falando da oferta de Caim, está falando de Caim. Se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Primeiro, o ofertante. Deus recebe primeiro o ofertante. Vai dar a tua oferta, Deus quer primeiro você. Se a tua consciência já te acusou, se ajeita na ordem de Deus. A ordem de Deus é Deus em primeiro, o irmão no segundo. Sabe esse negócio maligno do Satanás? Primeiro eu, depois eu, depois eu. Isso procede do diabo, irmãos. Não é essa a ordem de Deus. A ordem de Deus é primeiro Deus, segundo o próximo. E quem quiser ser grande no reino de Deus, que sirva, que seja o último. E muita gente não entende, mas Jesus disse: os últimos é que serão os primeiros. Os que ficarem servindo,
Na verdade, é eles os primeiros, os maiores no reino de Deus. Se tem uma coisa que vale a pena, a Bíblia é uma bênção, toda a Bíblia é uma bênção, amém? Irmãos, eu estava pensando esses dias, pastor, que eu falo para todo mundo, qual é o livro que eu mais gosto da Bíblia? Que eu, de Lucas, mais gosto da Bíblia. Vocês já devem saber que eu falo isso direto. O livro de Hebreus. Se você faz parte dessa igreja, é obrigação sua saber que eu gosto mais de Hebreus. Porque eu falo isso direto, irmãos. Mas nada substitui as palavras de Cristo, não, irmãos. Não tem Paulo, não tem ninguém, não, que substitua as palavras do Senhor, não. Os outros explicam o que Jesus já estabeleceu. Aqui a gente leu 4 versículos. Correto? Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus capítulo 6, versículo 2, 3 e 4. 5 capítulos. 5 versículos. Nós lemos 5 versículos. Dá para a gente meditar nisso? Meu irmão, minha irmã, acorde para a vida. Acorde para Jesus, literalmente. Acorde. Deus, Ele quer você. Deus não quer o que tu tem, porque o que tu tem, tu acha que tu tem. O que tu tem, tu não tem nada. Tu vai levar essa roupa que tu estás vestida, a benção. Tu vai levar isso aí para o céu? Vai não, vai ficar. E o que é que vai acontecer? A traça vai corroer. O teu celular, o teu carro, vai ficar tudinho. Tu acha que é teu. Tu acha que tu tem alguma coisa. A gente não tem nada não, irmão. Deus é o dono de tudo. E da mão dele, nós entregamos a ele. Como bons dispenseiros, como bons administradores do reino, como embaixadores do reino de Jesus Cristo aqui na terra. O que é que o reino proporciona para a gente? Diga assim, recurso. Mas nenhum desse recurso para você dar pipoco por aí. 100% dos recursos do reino, esse reino só tem um ministério, irmão. Eu não sei quantos ministérios tem o governo nesse mandato. 20 e tantos, não sei quanto, aí tem um governo que tem um pouquinho menos e um governo que tem um pouquinho mais. Cada ministério tem um orçamento. Todos os ministérios para o bem da nação. É ou não é? Não é assim? Todas as pastas da prefeitura é para o bem da população. Todos os ministérios do governo federal é para o bem da população, irmão. No reino de Deus só tem um ministério. Ministério da Reconciliação. Correto? Dê um amém aí, irmão. Amém, para você acordar, que a gente está terminando. A gente só leu duas passagens só de Jesus. Se eu perdi, entre aspas, se eu investir tempo nas outras passagens, com Jesus é que eu vou investir mesmo. Nesse reino só tem um ministério. Ministério da Reconciliação. Se no ministério natural, aí você entende, o governo,
do Brasil, se no ministério natural, o ministério existe para o bem da população, no ministério de Deus, o ministério da reconciliação existe para quê, irmão? Para o bem da humanidade, para o bem do povo. Se os recursos do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da Segurança Pública, do Ministério não sei o quê, se os recursos, o orçamento, é para servir a quem? O ministro? É para servir os secretários? Ou para servir o povo? Pasme, mas é para servir ao povo. É duro de acreditar, mas é para servir o povo, não é para servir aos secretários e aos amigos dos secretários. Não é para servir a empresa que ganhou a licitação e as outras que fingiram que perderam a licitação. Não é para isso. O orçamento, o caixa público é para o bem do povo. Aí eu te pergunto, por que a gente achando que a gente é embaixador de Cristo, os recursos do reino de Deus está disponível para mim, para eu comprar um carro, para eu viajar, para eu ter um iPhone do novo, sério mesmo, que tu estás se enganando assim? Apoie, deixa eu te dar uma boa notícia, eu estou aqui para dizer que tu está errado. Não existe um negócio mais fora da palavra do que essa conversa de que eu sou embaixador do reino e os recursos do reino estão ao meu dispor. Não existe uma heresia pior do que essa. E eis que estou aqui para combater isso aí mesmo. Isso é conversa de Satanás. Isso é maligno, isso é diabo purinho. Os recursos do reino estão disponíveis para a gente servir ao próximo. Tu quer ver recurso aparecer? Seja generoso. Você vai entrar num ciclo de dar e receber. E lembre-se que Deus dá pão para alimento. Não vai faltar na nossa mesa. Mas Deus não vai aumentar a nossa mesa. Deus não promete que vai aumentar a nossa mesa. Ele promete que vai aumentar a sementeira. Isso é o que Ele promete. Então, nessa noite a gente aprendeu algumas coisas. Na hora de ofertar, tem uma regra de 2 etapas. Primeiro Deus, segundo o próximo. Aí eu vou dar o meu dízimo para Deus repreender o devorador. Errou a ordem. Primeiro Deus, segundo o próximo. Deus vai repreender devorador. O texto de Malaquias a gente estudou. A promessa de Deuteronômio 28 a gente estudou. Para quem pratica a lei. E o resumo da lei é: ame a Deus, ame o outro. Ame a Deus, ame o outro. Nisso se resume a lei. Quer as bênçãos de Deuteronômio 28? Ame a Deus e expresse, mostre que a sua fé com obras. Ame o outro. Socorra o outro. Deus tirou um povo escravo do Egito. E Ele diz assim, olha, do mesmo jeito que eu fiz com você, faça com os outros. Com o escravo, com o estrangeiro. Você já foi estrangeiro na terra de alguém. E você, se lascou. Agora, cuide do estrangeiro que está na sua terra. Ensinando ao povo. Ajude. Meu irmão, o departamento de ação social dessa igreja pode ser o mais poderoso dessa igreja, irmão. Se a gente entender que tem gente padecendo debaixo de jugo de Satanás, e o que vai quebrar o jugo de Satanás na vida daquela pessoa é uma oferta sua.
é um socorro dessa igreja. Ah, então eu não vou mais trazer dízimo e oferta não. Rapaz, se todo mundo se juntar, vira leve. Deixa eu te dar um outro exemplo natural. A gente paga impostos para quê? Para que todo mundo pague imposto. Para ficar maneiro para todo mundo. Se no reino natural essa lógica se quebra, no de Deus não se quebra não. No de Deus não se quebra não. E mesmo se ficar pesado, irmãos, eu não vou levar esse dinheiro. Eu quero construir casa, eu quero comprar um carro melhor para mim. Mas, meu irmão, entre eu ver uma pessoa morrendo de fome e comprar uma casa para mim, eu tenho uma obrigação cristã de socorrer primeiro a pessoa que está passando necessidade. É um dever moral do Filho de Deus. É uma obrigação. Deus só aceita assim. Deus não aceita de outro jeito. Amém? Eu não estou me candidatando a político. Não estou ensinando uma coisa para me engrandecer. Eu estou ensinando o Evangelho. Jesus olhava desse jeito, ensinava desse jeito, batia desse jeito quando era necessário, porque a gente não leu ainda, mas quando Jesus for falar com os fariseus, que davam o dízimo do cominho, ele bate em quê? Na negligência dele com todas as outras coisas. Quando Jesus batia nesse sentido, irmãos. Então, eu espero que você tenha ficado acordado o suficiente para entender que na obra de Deus, quando nós vamos dar alguma coisa a Ele, Deus recebe primeiro você, depois o que você está dando. E para que Ele receba você primeiro, você tem que obedecer à lei dEle. Primeiro Ele, depois o próximo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento da verdade.